Bom, gente, boa noite. Obrigado por vocês terem vindo, apesar da chuva, tá? Ai, engraçadinho, meu Deus do céu. Quem merece, meu Deus do céu. Oremos. Tem aula a partir das 4, hein, gente? Se prepare. Bom, nós vamos falar hoje sobre a prece. Primeiro eu vou ler aqui uma informação, né? O que seria, né? A prece. Isso a gente pega no dicionário e tudo mais. Então, a prece é uma forma de comunicação com o divino. Um pedido, agradecimento ou louvor, que pode ser espontânea ou uma mensagem fixa, envolvendo sentimento, sinceridade e fé, para buscar conexão espiritual, auxílio e fortalecimento. E também pode se referir a alguma outra coisa, como é dicionário, né, a uma entidade de previdência privada, não tem nada a ver, né, gente? O sentido espiritual, o que é? Uma elevação da alma, um pensamento ou uma comunicação mental com o Criador ou o Sagrado, buscando aproximação e diálogo. O propósito, agradecer, pedir ajuda, louvar, pedir perdão e expressar devoção. Como fazer? Com sinceridade, humildade, fé e clareza, focando no sentimento e não apenas nas palavras, podendo incluir gratidão, súplicas e silêncio para ouvir a intuição. A eficácia não altera o destino, mas muda a vibração pessoal, tornando a pessoa mais receptiva, serena e forte para lidar com desafios, além de criar uma corrente mental que alcança o objetivo. Então, assim, eu fui criada, né, numa doutrina da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela tem rituais, né? A gente não tem... a prece, ela nunca é... como vou dizer assim, as pessoas fazem uma prece sem ler um livro. Oi? Espontânea, obrigada. Sem uma prece espontânea como a gente faz aqui. Então, eu sempre aprendi, né? Aprendi não, né? Na verdade, eu não fui ensinada, né? Me levavam para a missa, eu ia na missa e na missa eu seguia o ritual da missa. E em casa, quando era feita a oração sempre a mesma, né? O Pai Nosso, Ave Maria, um credo, que eram as orações que a gente mais conhecia, né? A minha mãe era uma pessoa de muita fé e ela sempre rezava essas orações, ela nunca passava disso, né? O terço, tudo isso e tal. E, então, assim, eu não aprendi a rezar, né? Não sentaram do meu lado e disseram, olha, a gente faz a oração com fé, o pedido tem que vir de dentro da gente, tem que vir do coração, né? A gente não tem que pedir coisas materiais, né? A gente tem que pedir, acima de tudo, a gente tem que agradecer, né? No dia a dia da gente, agradecer porque se a gente pensar o quanto de coisa boa a gente tem, né? Mas eu nunca fui ensinada a isso. E o outro lado, né? Ainda um pouquinho pior, eram as promessas, né? E era muito interessante porque era assim, né? Prometo, olha, Deus, se você fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Ou seja, tem que vir de Deus, né? Não é que eu vou melhorar meu conhecimento, vou estudar um pouco mais a Bíblia, né? Não. Se o Senhor me ajudar com isso, eu posso fazer alguma coisa, acender 3 velas, tal, não sei o quê, né? Eu mesma tinha uma santinha na matriz de São Caetano, que todo ano eu ficava de recuperação, não tinha jeito, gente. Sempre era matemática, e eu ia lá, se vocês não acreditam que até hoje eu não sei o nome da santa. Eu lembro que ela era azul, ela tinha uma vestimenta azul, ela tinha uns anjinhos, não sei se é Nossa Senhora das Graças, né? Não sei. Então eu ia lá, direto nela, e conversava com ela. Se a senhora me ajudar a passar na prova, né? Eu venho aqui rezar uma Santa Ave Maria, tal, não sei o que lá. Só que eu tinha que estudar, né, gente? Não adiantava nada. Então, mas foi como eu cresci, foi como eu aprendi. E agora, alguns anos para cá, 4 anos para cá, mais ou menos, eu tenho aprendido que não é nada disso, né? Que a
A prece ela tem que vir de dentro do coração. E eu tenho tentado, né? Cada dia eu tenho tentado um pouquinho mais. Ainda vou chegar lá. Mas vamos falar então, segundo o Espiritismo, a prece é um poderoso recurso de elevação moral e espiritual, cuja principal qualidade está na intenção sincera de quem ora. Ela estabelece uma corrente fluídica com o objeto a quem oramos. Nós discutimos isso numa aula do curso de mediunidade. Se você está aqui, né, mas você está vibrando, né, e orando para uma pessoa, não importa onde ela está, a sua vibração e a sua oração vai chegar até ela. Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? Se eu estou vibrando para essa pessoa, ela vai chegar até lá e acreditar, porque vai chegar, com certeza. Allan Kardec, ele ensina que a oração é o pensamento dirigido a Deus. E quando feita com fé, humildade e sentimento verdadeiro, ela eleva o espírito, colocando-o em sintonia com as leis divinas. A prece não se limita a palavras repetidas, mas deve brotar do coração, expressando confiança, arrependimento, gratidão e desejo de melhoria. Ela deve ser curta, a prece deve ser curta, clara, simples, com humildade, acompanhada de um sentimento amoroso e sem mágoa. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também, né? Da gente, quando a gente vai rezar para o inimigo, né, gente? Para aquele que a gente tem problema, daquele que a gente não gosta, né? Então a gente tem que esquecer a mágoa, que é muito difícil, né? O perdão, que é muito complicado, tem que, para mim, né? Então a gente tem que lembrar disso e não fazer com mágoa, né? Porque aí a vibração não vai adiantar muito não, gente. Olha, eu tenho tanta anotação aqui que se eu me perder eu volto, tá? Outra qualidade é a capacidade de silenciar a mente e ordenar os sentimentos, permitindo que a pessoa encontre clareza, equilíbrio e esperança, mesmo em meio às dificuldades. Ao rezar, o indivíduo reconhece seus limites, fortalece a humildade, né, como já foi dito, valores que contribuem para uma vida interior mais serena e consciente. Se a gente pensar, é bem isso mesmo, né? O Douglas trouxe outro dia aqui para a gente uma palestra sobre o Pai Nosso. Desde então, toda vez que eu rezo o Pai Nosso, eu paro mais, né? Eu paro, eu penso no que eu estou falando, né? Até então eu falava Pai Nosso, então agora não, que nem um jogador de futebol, né? Quando eles estão lá, uma coisa impressionante. Quem que reza daquele jeito, né? Então eu aprendi a ir mais devagar e pensando, né, no que você está lendo, está falando, que é uma coisa que realmente eu não fazia antes e que me ajudou. O mestre lá me ajudou nessa. Vou voltar para trás, peraí. A eficácia da prece, à luz da doutrina espírita, está intimamente ligada à transformação interior do indivíduo. Ela atrai a influência dos bons espíritos, que inspiram pensamentos elevados, fortalecem o ânimo e auxiliam no equilíbrio emocional e espiritual. Contudo, o Espiritismo esclarece que a oração não altera as leis naturais, nem atende a pedidos movidos por egoísmo ou interesses materiais injustos. Seu verdadeiro efeito está em ajudar a pessoa a compreender as provas da vida, desenvolver a resignação, paciência e coragem para enfrentá-las. Então é aquilo, né? Não adiantava muito eu pedir para a Santinha se eu não estudasse. Né? E era, de uma certa forma, era egoísmo da minha parte, né? Porque por que eu ia pedir para ela, né? Se eu sabia o que eu tinha que fazer. Na verdade, estava em mim, né? Não nela, resolver o meu problema. A resposta à nossa prece será sempre para o nosso bem, embora muitas vezes não a entendemos. É uma verdade também. Às vezes a gente pede uma coisa, né? Espera que Deus nos dê aquilo. Quando ele não responde dessa forma, a gente geralmente julga, briga, né? Diz que não vai rezar mais, né? Que não tem mais fé, mas não é bem por aí. A gente tem que entender que ela vem, às vezes essas negativas, vamos dizer, de Deus, vem para você entender, né? Talvez se eu tivesse repetido um ano, eu tinha estudado mais, não é verdade? Todo ano eu ia fazer a mesma coisa. Estudava, mas primeiro eu esperava, né?
até o final do ano. Ah, se eu ficar de recuperação, eu vou lá falar com a Santinha. Era bem assim, gente. Eu ia lá e falava com a Santinha. Mas estudava também, mas falava com ela. Se ela fosse fazer a prova para mim, entendeu? Eu não ia, né? Não tem jeito. Assim, a prece, segundo o Espiritismo, é um instrumento de crescimento moral, de conexão com o plano espiritual superior. Ao orar, o ser humano se fortalece intimamente, aprende a confiar na justiça divina e encontra apoio para agir de maneira mais caridosa e consciente, que é importante também, né, gente? Eu acho que isso você aprende, dentro do Espiritismo, a gente aprende isso todo dia, né? O que é importante é a caridade. Desse modo, sua maior eficácia não está em mudar o mundo exterior de forma imediata, mas em renovar o espírito, preparando-o para viver de acordo com o bem e o amor ensinados por Jesus. Agora, dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que ele é destinado à prece, né, que é o capítulo 27. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, aqui ele explica, né, o porquê das preces. No capítulo 28, logo à frente, a gente tem uma coletânea de preces espíritas, que primeiro elas têm o que ele chama de prefácio, elas chamam de uma explicação, por que você está fazendo aquela prece, né? E depois vem a prece, logo abaixo, para você ler. Então, nesse capítulo, pedi e obtereis, buscai e achareis, ele diz o seguinte: ele trata essencialmente do valor da prece, de como orar corretamente, da relação entre a oração, a fé e a ação, né? Porque não adianta só rezar sem agir. O texto esclarece que pedir não significa obter tudo o que se deseja, mas receber aquilo que é útil ao progresso espiritual. Verdadeiro. Muitas vezes o que parece uma recusa divina é, na verdade, uma proteção ou uma prova necessária ao aprendizado do espírito. O capítulo também enfatiza que a prece não substitui esforço pessoal, certo? Estou contando a história até agora da minha prova, né? Deus auxilia aqueles que agem, trabalham e fazem a sua parte. Orar sem agir é inútil. A oração deve vir acompanhada de iniciativa, perseverança e responsabilidade. Outro ponto importante é o ensinamento sobre pedir bem. Deve-se pedir forças para suportar as dificuldades, esclarecimento para compreender as provas e auxílio para vencer as más inclinações, e não privilégios ou vantagens egoístas. Por fim, o capítulo aborda a prece pelos outros, o que ela é importante, né? Especialmente pelos que sofrem e pelos espíritos necessitados, destacando que a oração feita com amor e caridade tem grande poder e auxílio e consolação. Aí, no próximo capítulo, a gente tem essa coletânea de orações, né, de preces, né, para que a gente aprenda, né, é como a gente vai aprender a orar realmente. Aí, como eu gosto muito de Santo Agostinho, então eu fui lá ver o que Santo Agostinho fala da prece. Para Santo Agostinho, a prece é fundamentalmente a expressão do desejo da alma por Deus e a manifestação do anelo pela comunhão com Ele. Não se trata de um mero ato de pedir coisas materiais. O tempo todo a gente ouviu isso, né? Mas sim de um movimento interior e contínuo do coração em direção ao Criador. Aí ele coloca como principais aspectos o significado da prece: expressão ao desejo contínuo, humildade e dependência de Deus, alinhamento da vontade, comunicação interior e o júbilo, que é a oração sem palavras, né? Ele também descreveu uma forma de oração chamada júbilo, que é um som alegre e inexplicável, a voz da alma que transborda de alegria e afeto por Deus, quando as palavras já não são suficientes para expressar tal sentimento. A gente também tem que lembrar que a gente não precisa entrar, né, na igreja, em qualquer local para orar, a gente não precisa falar alto com Deus. Intimamente você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Então, a gente não precisa estar falando alto, mostrando, né, o quanto tem de fé. A sua fé está ali.
né? Está dentro de você. Então você não precisa estar falando alto, gesticulando, tal. Fique, né, quietinha, reze, ore, que ele vai te ouvir da mesma forma, ou melhor até, né? E agora para Paulo de Tarso, que é outro também que eu gosto muito. Os principais, a prece para ele, né, ou oração, era fundamentalmente um meio de comunhão constante e vital com Deus. Uma expressão de fé, gratidão e um canal essencial para a orientação espiritual e o crescimento da igreja. Aí os principais significados seriam uma comunicação contínua, né? Que ele dizia que os crentes eles deveriam orar sem cessar, tá? Em Tessalonicenses, capítulo 5, a expressão de gratidão, a ação de graças era um pilar central de suas próprias orações. Ele agradecia a Deus pela fé, amor e progresso espiritual das comunidades que servia, mesmo em meio a dificuldades. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme do apóstolo Paulo, né? E quando ele está preso, que ele é visitado por Lucas. Lucas, obrigado. O que ele fala para Lucas, né? Que ele perdoa tudo, ele sabe que ele tem que estar ali, e ele reza por todo mundo, ele pede por todo mundo. E isso ele passa para Lucas também, que Lucas tem que estar pedindo e rezando por todo mundo. Eu acho assim, acho que foi um dos filmes, né, mais bonitos que eu assisti do apóstolo Paulo. E ele está na cadeia sabendo o que vai acontecer. Tanto que ele conquista até, pela fé, né, Lucas consegue salvar a filha do... aquele que é centurião, muito obrigado. Estou ficando velha, as palavras estão indo embora. O centurião, a filha dele estava, né, predestinada a morrer por causa de uma doença que ela tinha, e Lucas consegue salvá-la pela fé. Né? Então, isso até aproxima o centurião, tanto de Lucas como de Paulo. Mas, mesmo assim, Paulo ainda foi crucificado, né? Ainda morreu decapitado. Sim, senhor, obrigado, professor. Nada como ter uma... Intercessão e súplica, né? Paulo ainda fala que ele orava consistentemente pelos outros, pelos líderes, pelos membros da igreja e por si mesmo, pedindo que fossem libertos de pessoas más, que tivessem sabedoria e que a mensagem do Senhor se espalhasse rapidamente. Pela busca, né, por conhecimento espiritual, em suas orações registradas como em Efésios, capítulos 1 e 3, ele pedia a Deus que concedesse aos crentes um espírito de sabedoria e de revelação, para que pudessem ter um pleno conhecimento de Deus, compreender a esperança de seu chamado e o vasto amor de Cristo. Fonte de força e inspiração. Para Paulo, a prece proporcionava força, luz e inspiração para enfrentar provações e dificuldades com serenidade, sendo um recurso espiritual fundamental em sua jornada e ministério. Verdadeiro. E participação na obra de Deus. Ele via a oração como uma resposta à visão espiritual e uma forma de colaborar ativamente com os propósitos divinos na Terra. Aqui dentro desse capítulo 27, no final dele, a gente tem um texto de Santo Agostinho, que é a alegria da prece. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca, que ora, a prece é um orvalho divino, que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem.
Marchai, marchai dos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes e embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, só para terminar, essa confusão minha aqui, né? Trouxe aqui uma frasezinha minha. Gente, que horror! Por isso que tem que ser tudo no computador, como o pessoal aí, né? Então, a gente pode concluir que a prece não é um ritual. A prece é uma forma de comunicação com Deus para o desenvolvimento espiritual que nos permite entender as provações pelas quais passamos e nos auxilia a desenvolver virtudes para ultrapassar as dificuldades e continuar o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada.